Foi para o coração do hinduísmo tradicional que aquele jovem cético viajou em busca de respostas. Aos 18 anos, seguindo o conselho de seu professor universitário, Narendranath Datta partiu para conhecer o fenômeno religioso no sul de Bengala, Sri Ramakrishna Paramahansa. Era dezembro de 1881, e foi um encontro que teria o mais profundo impacto na história espiritual, não apenas de um indivíduo, mas de todos os povos. Narendra já havia se rebelado contra o nepotismo da tradicional sociedade hindu e tinha rejeitado algumas das formas mais populares das práticas religiosas hindus. Mas seu questionamento religioso não acabava aí. A busca de experiências diretas da verdade continuou. Apesar de ter sido uma viagem curta a que fez de sua casa no norte de Calcutá para o grande centro movimentado de Dakshineswar e a adoração da deusa Mãe Kali, Narendra estava em busca de um gigantesco passo que ligasse o racional e o espiritual. Aqui reside a dolorosa tensão entre razão e fé. E foi este homem que posteriormente resolveria esta contradição e mudaria sua vida, a poderosa força que era Ramakrishna. Quando Narendra sentou-se no chão à sua frente, Ramakrishna ficou impressionado com a aparência do jovem. Comentando isso mais tarde, ele declarou: "Notei que não cuidava de seu corpo. Seu cabelo e sua roupa não estavam nada alinhados. Era como se ele estivesse desapegado de tudo. Mais tarde, pedi que ele cantasse, e como se estivesse meditando, ele cantou do fundo de sua mente e de seu coração. Quando o ouvi, não pude me controlar e entrei em êxtase." Narendra nasceu no dia 12 de janeiro de 1863, numa área ao norte de Calcutá chamada Simla. Seu pai, Vishwanath Datta, era um advogado que apreciava imensamente a cultura islâmica e a música clássica indiana. Ele lia a Bíblia, o Alcorão, bem como o Bhagavad Gita, todos os dias. Foi ele quem encorajou o jovem Naren a questionar qualquer ideia. Sua mãe, Bhuvaneshwari, era mais conservadora em suas convicções hindus, mas foi ela quem instilou em seu filho o fato de que a verdade jamais deve ser abandonada, independente das circunstâncias. Consequentemente, Narendra cresceu desprezando toda e qualquer superstição. Ele frequentou a escola, onde a vigorosa prática de esportes exigia tanto de seu tempo quanto a música e a leitura. Narendra era um membro entusiasmado do ginásio de esportes local e se destacava em ginástica, luta romana, esgrima e jogos com bastão. Ele demonstrava uma impressionante independência de espírito e, de acordo com seus companheiros, bem como com seus professores, era totalmente destemido. Terminou o colegial com distinção em 1879. No ano seguinte, entrou no Presidency College, mas foi obrigado a sair devido a frequentes surtos de malária. Acabou se transferindo para a faculdade Scottish Church College, na região central de Calcutá, onde se graduou. O reitor, reverendo William Hastie, considerava Narendra um gênio e declarou que em toda a sua carreira de magistério ele jamais havia encontrado um jovem tão talentoso, nem mesmo em universidades alemãs, entre os estudantes de filosofia. A opinião de seus companheiros não era diferente. O colega, que mais tarde tornou-se um renomado estudioso e filósofo, Rajendranath Seal,
descreveu seu amigo Narendranath como sendo um espírito livre e inconvencional, imensamente popular e de um brilhantismo indissimulado. Ele possuía um estranho magnetismo e um inconfundível senso de autoridade. Mas por trás da autoconfiança jazia um crescente questionamento sobre o significado da vida e da realidade. A implacável indagação sobre o hinduísmo, por parte de Narendranath, o atraiu para as ideias de uma ordem mais igualitária e de um Deus amorfo, pregadas por líderes brahmanes, como Devendranath Tagore e Keshab Chandra Sen. Na realidade, seus questionamentos foram intensificados por seus estudos de filosofias ocidentais, bem como John Stuart Mill, David Hume e Herbert Spencer, e resultaram no que tem sido descrito como um ceticismo filosófico determinado. Portanto, foi na esperança de contrariar seu próprio ceticismo que, já em seu primeiro encontro com Ramakrishna, Narendra lhe perguntou, como já havia feito com tantos outros antes: "Você já viu Deus?" Os outros tinham se esquivado de uma resposta, mas, sem hesitar por nenhum instante, Ramakrishna respondeu: "Sim, eu já vi Deus. Eu o vejo como te vejo aqui, só que mais claramente." O singular intercâmbio entre o mestre espiritual e seu discípulo inquiridor duraria quase 5 anos. Havia outros homens jovens talentosos no círculo ao redor do santo de Dakshinesvar, mas ele não tinha dúvidas de que Narendra era especial. E o treinamento espiritual prosseguiu incessantemente, primeiro em Dakshinesvar e finalmente em Kashipur, onde Ramakrishna passou o último ano de sua natureza inconstante. Apesar de sentir-se irresistivelmente atraído por este homem simples de Deus, Narendra não aceitava nada sem uma rigorosa verificação prévia. E nem Ramakrishna queria isso. Ele costumava dizer: "Teste-me, como os agiotas testam as suas moedas. Você não deve me aceitar até que tenha me testado rigorosamente." Talvez este tenha sido o treinamento que levou Narendra a dizer a seus próprios discípulos mais tarde na vida: "Comecem com descrença." Por fim, não foi apenas tudo o que Ramakrishna disse, mas sim aquilo que ele era, que levou Narendra a aceitá-lo como mestre incontestado. O mestre que costumava mostrar-lhe que Deus existe no homem e que o caminho para Deus pode terminar rapidamente nesta realização. Aparentemente, pode parecer haver uma diferença entre a devoção de Ramakrishna a Kali e a ênfase de Narendra em unidade vedântica, entre o Deus pessoal e o ente supremo impessoal. Mas Ramakrishna explicou isso, e seu pupilo logo viu que não havia uma diferença real entre os dois, que todos os caminhos para Deus eram igualmente válidos, independente de serem dualísticos, como na adoração e no culto de Ramakrishna Kali, ou como na doutrina não dualística da Vedanta, na qual o adorador e o adorado são um. Foi assim, então, que a semente da essência dos ensinamentos posteriores de Swami Vivekananda foram plantadas. Na necessidade de não apenas tolerar religiões diferentes, mas aceitar todas elas como sendo igualmente verdadeiras.
A convicção vedântica de que todos os seres e tudo que existe, à parte de Deus, também tem uma importante implicação prática e, portanto, as diferenças criadas pelos homens devem ser ilusórias. E se cada homem é Deus, que melhor maneira de servir a Deus se não servir ao homem? Foi Ramakrishna também quem disse a Narendra que a religião não se destina a estômagos vazios, deixando-o na dúvida de como ele mesmo poderia melhor servir a Deus. Certa vez, quando Narendra manifestou um intenso desejo de permanecer em um estado prolongado de samadhi, ou bem-aventurança espiritual, o mestre lhe disse: "Que vergonha! Pensei que você seria como uma árvore banyan, e que milhares de pessoas descansariam sob a sua sombra. Mas agora vejo que você está buscando a sua própria libertação." E desta maneira, o herdeiro espiritual de Ramakrishna foi informado de tudo o que precisava saber. Mas seu treinamento espiritual estava para terminar em breve. A descoberta de que o mestre estava terminalmente doente fez com que o grupo de jovens se concentrasse ainda mais coesamente ao seu redor, alternando-se mutuamente para cuidar dele e alimentá-lo na casa-jardim em Kashipur. E até o fim, Ramakrishna nunca perdeu sua convicção de que seria o seu Naren quem melhor levaria sua mensagem ao mundo externo. Quando o fim se aproximou, já fatalmente doente e incapaz de falar, o mestre escreveu em um pedaço de papel: "Narendra ensinará aos outros." Após a morte de Ramakrishna, a primeira decisão crucial que Narendra e seus irmãos discípulos tomaram foi a de renunciar à vida mundana. O mestre havia partido do meio deles, e eles não tinham nada, exceto suas experiências compartilhadas e a fé nele. Mas foi o suficiente. Todos eles sabiam que suas vidas estavam comprometidas. Não renunciariam aos seus ideais agora. E foi assim que nasceu a ordem monástica Ramakrishna. O Mat de Baranagor continuou sendo a base dos discípulos de Ramakrishna, mas de tempos em tempos eles saíram de lá como monges errantes. Narendra também fazia isso, mas invariavelmente voltava, atraído por suas responsabilidades para o local. Contudo, os lugares sagrados da Índia tinham uma atração especial para o jovem monge. Mesmo antes da morte de Ramakrishna, Narendra havia visitado Bodh Gaya e meditado durante longas horas sobre a sagrada árvore Pipal. Ficou profundamente comovido com a renúncia e a compaixão de Buda, que ele acreditava ser o ponto central para toda a religião verdadeira.
Ele o descreveu como sendo o único homem absolutamente sensato e equilibrado na história da humanidade, extraordinário na compaixão e perfeito na razão. Orgulhava-se patrioticamente do fato de o budismo ser a única religião que havia feito conversões sem derramamento de sangue. Considerava Buda o maior de todos os homens, porque, acima de tudo, ele jamais exigiu adoração. Varanasi também o atraiu mais de uma vez. Não se tratava meramente do centro da vida religiosa da Índia. Era a morada de Shiva, o deus da renúncia. Essas imagens, que ficariam com ele durante toda a sua vida, alimentavam sua convicção de que a religião estava no centro da vida da Índia, sustentando sua unidade cultural. Apesar da tradição ser predominantemente hindu, ele também notou como a arte e cultura islâmicas haviam se tornado uma parte da rica herança do país. Essas viagens relativamente curtas estimularam o apetite de Narendra por mais. Ele já tinha começado a rejeitar todas as distinções de religiões e castas. E também viu que, apesar do glorioso passado, a maior parte da vida indiana estava mergulhada na mais abjeta pobreza, ignorância e superstição. Era óbvio que este era o desafio à sua frente. Mas estava igualmente claro que, primeiro, ele tinha que saber mais sobre o país e seus problemas. Finalmente, em 1890, ele iniciou sua jornada de descobrimento. Durante os próximos 3 anos, compartilhando todos os traços de sua identidade, adotando primeiro um nome, depois outro, ele viajou da foz do rio Ganges até a cordilheira do Himalaia. Foi esta viagem que verdadeiramente transformou a personalidade de Narendranath Datta em Swami Vivekananda, tornando-o uma Índia condensada. A Índia que representou no Parlamento Mundial de Religiões em Chicago. E como disse mais tarde, foi a Índia que se tornou a rainha de sua adoração. Em julho de 1890, acompanhado por um monge irmão, ele partiu, inicialmente rumo ao Himalaia. Viajando como mendigos e, em geral, a pé, a jornada foi árdua e ele ficou doente em mais de uma ocasião. Mas seu espírito fez com que contemplasse o esplendor das montanhas. Montanhas que pelo resto de sua vida simbolizariam tudo o que ele considerava precioso sobre o seu país: sabedoria, força,
realização e renúncia. Mais tarde escreveu: estas montanhas do Himalaia representam a renúncia, e como os nossos antepassados